Bom dia, Espírito Santo, em primeiro lugar, sempre, sempre. Eu quero também saudar os meus irmãos que eu não conheço e os que eu já conheço, né? Meus amados, a glória de Deus é essa, que tudo que acontece, sol após sol, lua após lua, todo o oxigênio que já foi respirado nesse planeta por todas as gerações, por todas as pessoas que estão aqui e as que já foram, faz parte da glória de Deus, né? Não se atenta e nem se inclina para isso hoje em dia, né? Mas eu quero falar curto e quero falar com sabedoria para atingir de fato poder atingir teu entendimento e o seu coração. Esses pássaros não estavam cantando ontem de madrugada e nem os pombos estavam voando, nem as aves, né? De rapina e todos os animais como ser humano estavam dormindo. Agora já é claro o dia e os pássaros cantam e a vida retorna. E isso acontece desde a criação do mundo. Ele não sustenta só a glória dele. Ele sustenta esse planeta. Agora, se a gente parar para pensar em que qual outro planeta tem abundância de coisas como esse, eu fico pensando, meu Deus, eu nasci nesse planeta. Eu talvez nem teria nascido, nem deveria vir. Talvez eu deveria ter morrido no ventre da minha mãe, ou talvez eu deveria ter morrido jovem, adolescente ou criança. Mas a tua graça e a tua misericórdia me permitiu chegar até aqui para falar que essa pessoa que sai dessa deprê, não permita que essa depressão, que esses pensamentos, ou que essas coisas que te aprisionaram no pecado permaneçam na sua vida. Eu havia pensando hoje de manhã, né, um pensamento que Deus me deu pela manhã é esse, que Satanás, o diabo, que nos induz à tentação, porque Deus a ninguém induz, né? A própria oração do Pai Nosso fala que, né, um trecho da oração do Pai Nosso que nos ensina que fala que devemos pedir a Deus para não nos induzir à tentação, mas Deus não induz a ninguém à tentação, muito ao contrário. Quando a tentação vem, a gente ora, né? Jesus mesmo disse que devemos orar para não cair em tentação. Então devemos ter uma vida constante de oração, mas a questão é essa, que quando você cai no pecado, na prática do pecado, você entra em uma situação que depois vai codificar. Nunca ninguém te falou isso, não? Não é dos interesses religiosos, crente evangélico, essa religião te falar isso, não, porque eles te aprisionam. Tudo pela cobiça do dinheiro, pela febre do ouro. Eu não vou nessa direção, não. Eles jamais vão te falar essas verdades sagradas. Mas vem para cá. Tirando de lado, viu, meus amados? As verdadeiras congregações, que são muito raras de encontrar, são verdadeiras congregações de Cristo, onde o Espírito Santo habita. Hoje em dia é a coisa mais rara que tem. Não se iluda porque está aí forrado de igreja de crente à torta e à direita, que ele está ali e não está, não. O Espírito Santo está nesses lugares, não. Não mais. Agora tem lugares aí que é muito raro. E geralmente esses lugares não esbolsa aparência nenhuma. Não é um templo de Salomão da vida, não é uma quadrangular, não é uma Batista Lagoinha. Muito ao contrário, esses lugares não elevam dopamina e não manipula o emocional das pessoas. Não fica buscando ali roubar, surrupiar, enganando a finança das pessoas. Agora volta para cá que eu dou uma pincelada aí, eu dou um choque de realidade. Quem sabe Deus não te liberta você daí. Mas enfim, então quando você entra numa via de pecado, o que acontece? Não entrou, uma porta se fechou atrás de você. Essa é a realidade. E essa porta ela é codificada. Você entra, mas não consegue sair. Você entrou, né, com seus próprios pés, com a sua cobiça, né, com a sua ausência de Deus, você entrou. Mas o diabo logo codifica, os demônios codificam isso aí. Aí você tenta sair, você não sabe como sair. Na verdade, você nem sabe como é que entrou.
Então, ter uma vida com Deus, uma vida de buscar santificação, não que você vai ser perfeito, não que você não venha tropeçar. Tropeçar é uma coisa, você está firme com Deus, de repente você vai ali e tropeça. Mas as pessoas de Deus, os homens e mulheres de Deus, eles têm o Espírito Santo que coloca uma tristeza, e essa tristeza é por causa do afastamento do Espírito Santo. Quando você cai, quando você tropeça, quando você cai no chão, o Espírito Santo, ele viu o que foi que te derrubou, mas ele se afasta porque ele não cai. Quem caiu foi só você, porque ele não cai. Amém? Então você sente essa tristeza, e essa tristeza é a ausência da presença do Espírito Santo. Você fica triste, porque na verdade você fez uma coisa que não era da sua natureza espiritual. Você fez algo que não era da sua nova natureza. Você batizou, você nasceu de novo, então você fez algo que não era da sua natureza. E isso te incomodou, isso te deixou triste, alguma coisa vem depois disso te acusando. Olha, você não é santo? Olha o que você fez, querendo levar você mais para baixo ainda. Mas a graça e a misericórdia de Deus é com todo aquele que se arrepende. Então é isso, meus amados, devemos ter cuidado, porque no mundo espiritual as coisas se codificam. Lembra quando Deus falou que quando Deus une duas pessoas, ninguém separa, porque tudo que você busca do reino de Deus, e essas portas que Deus abre, essas coisas que te alcançam, elas também são codificadas, mas são codificadas por Deus, onde o inimigo não entra, onde os maus pensamentos não entram, onde não entra situações de pecado, porque Deus ele codifica você dentro de portas celestiais que o inimigo não tem código, o inimigo não tem a senha, ele não consegue te acessar. A única forma de sair de dentro de algo que Deus codificou para que ninguém possa te acessar, e nem o mundo do espiritual sujo, o imundo pode te acessar, você mesmo tem uma chave que abre isso, que é o seu livre-arbítrio de querer sair. Deus não impede. Ele codifica, ele blinda a sua vida, mas se você cair em vaidades, em tentação, só que não impede você de sair. Ao contrário do diabo, que te codifica por trás de uma porta e ele impede você de sair, de todas as formas imagináveis. E meu nome é Ramon, vou deixar para vocês esse vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, aprenda com isso, aprenda com Cristo, porque essas palavras também são dele. Isso é sabedoria que vem do alto. Amém? E a mim vocês não devem nada. E o mesmo Pix que eu peço por toda a vida para vocês é que vocês continuem orando pela minha vida. Aonde chegar esse vídeo, ora por mim. Ora pela minha vida, ora por esse ministério. Amém? Se isso vai trazer uma grande transformação na sua mente, no seu subconsciente, então ore a Deus. Deus continua abençoando o Ramon, continua dando sabedoria, porque a sabedoria dele levanta, muda, transforma vidas. E aqui não tem papagaiada de religião de crente evangélico, não. Não tô falando nada para te agradar, não. Tô fazendo a vontade do meu Pai, que está no céu. Amém? E cada dia mais o Espírito Santo me ensina qual é a real vontade de Deus. E ela se resume em amar, em salvar, em perdoar. Amém? Um abraço. E meu contato é 998991436. 998991436. Se Deus tocar no seu coração para que possa me abençoar, esse aí é meu número. Dê esse vídeo para alguém. Abençoe uma vida.